Olá, amigas e amigos do saber. O tema de nosso vídeo de hoje é: a queda do socialismo na União Soviética e no leste europeu refuta a teoria de Marx? Acompanhe aí. A conclusão lógica é que, se os países do leste europeu e a União Soviética aplicaram de fato a doutrina de Marx e depois colapsaram de volta ao capitalismo, logo, a doutrina de Marx foi refutada na prática. Mas isso parte de uma incompreensão muito grande sobre em que consiste a obra de Marx. O Marx praticamente nunca se aventurou a dizer como uma sociedade ideal, ou no nosso caso socialista, ela deveria ser organizada. O Marx ele não faz parte daquela tradição filosófica chamada a tradição da filosofia política utópica, que elabora sociedades ideais de maneira normativa no próprio cérebro e depois luta por sua efetivação na concretude no mundo real. A preocupação de Marx era essencialmente com o presente. E uma prova disso é que sua principal obra ela se chama O Capital, e não o socialismo, como seria de se esperar se ele fosse um filósofo político utópico. Há uma enorme diferença entre os filósofos políticos utópicos e Karl Marx. Então, só para enumerar alguns dos filósofos políticos utópicos e assinalar a diferença entre Marx, compare, por exemplo, Platão. Platão escreveu uma obra chamada A República no ano mais ou menos 380 a.C., e nessa obra Platão ele elabora um estado ideal, e para quem já leu o Diálogo, ou pelo menos já ouviu falar, sabe que Marx não tem absolutamente nada parecido com A República de Platão em suas obras. A gente pode também comparar Karl Marx com o Thomas More. Thomas More escreveu um livro chamado A Utopia, no ano de 1516, e nesse livro o Thomas More ele fala sobre uma ilha que tem o nome de Utopia, e essa ilha ela tem uma forma de organização social bem próxima do comunismo, e o Thomas More dá muitos detalhes sobre como que essa sociedade deveria se organizar. E mais uma vez, Karl Marx não tem absolutamente nada parecido com o que fez Thomas More. Um pouco depois, ali já no século XVII, no ano de 1602, o italiano Tommaso de Campanella ele escreveu uma obra chamada A Cidade do Sol. E A Cidade do Sol ela também descreve uma sociedade ideal, também de orientação socialista ou comunista, como quiserem. E mais uma vez, Marx também não tem nada parecido com o que fez Tommaso de Campanella nessa obra. O próprio Francis Bacon, o pai da ciência moderna, ele também tem uma obra no campo da filosofia política utópica que se chama Nova Atlântida. Essa obra foi publicada em 1627 e essa obra ela faz mais ou menos ali um diálogo com a República de Platão. Na verdade, o Francis Bacon tenta descrever uma antirrepública, mas essa obra também se enquadra ali na filosofia política utópica. E, mais uma vez, Karl Marx jamais escreveu nada parecido com isso. Se Karl Marx fosse um filósofo dessa tradição, um filósofo que elabora uma sociedade ideal e fala assim, olha, a sociedade deve se organizar assim, assim e assado, Karl Marx teria um livro chamado O Socialismo, ou A Sociedade Socialista, ou qualquer coisa do tipo. Mas quem percorre toda a obra de Marx não vai encontrar em ponto nenhum uma obra de feitio semelhante. A principal obra de Marx, a gente fala aqui mais uma vez, se chama O Capital. E isso por razões que dizem respeito à própria estrutura interna do pensamento de Marx e principalmente a sua relação com Hegel, coisa que a gente poderia explorar aqui, mas iria deixar o vídeo um pouco longo demais para explicitar essa relação. Mas o Marx, a gente pode dizer de maneira resumida, ele herdou de Hegel um senso de realismo muito forte, e de tal modo que o Hegel, por muitas vezes, ele é considerado conservador, porque Hegel, quando ele descreve as experiências da consciência no seu livro Fenomenologia do Espírito, e ele chega no tempo presente, o Hegel encerra ali a sua reflexão, de modo que ele foi muitas vezes interpretado como sendo conservador, porque a conclusão de sua obra seria de que o tempo presente dele seria o tempo de plenitude total.
Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de Hegel ser conservador, mas isso seria o tópico para um outro vídeo. O que interessa para a gente aqui é Marx, ele nunca deu indicações concretas de como uma sociedade deveria se organizar. Ele, em um outro ponto de sua obra, ele dá uma ou outra indicação, mas isso não é suficiente para fazer uma associação direta entre o que se construiu na União Soviética e nos países do leste europeu e a própria obra de Marx. Isso ficou por conta daqueles que seguiram a Marx, como Lenin ou Mao Tse-tung na China. Então é isso aí. Deixa o seu like aí no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Até a próxima!